do sistema. Presume-se a existência dessa norma fundamental, que é pura hipótese, é uma ficção jurídica, como disse o próprio Kelsen, e aí se para a regressão. O juiz, quando recebe um processo para julgar, não fica levantando dúvidas sobre a constitucionalidade da lei que ele vai aplicar. Ele presume que a lei pode ser constitucional, não seja capaz à rua. Ele presume que aquele código foi votado de acordo com o procedimento estabelecido na Constituição. E aí se fica sossegado com relação a esse regresso. E qual é o limite do progresso do infinito? O processo caminha até a coisa julgada. A coisa julgada encerra a progressão do raciocínio jurídico. Pois bem, se o juiz é aquele que opera neste espaço delimitado entre a norma fundamental e a coisa julgada, este cidadão, esta criatura é necessariamente uma criatura participativa e ativa, porque ele tem todo o repertório de possibilidades hermenêuticas à sua frente, tem todo esse feixe de possibilidades de decisão, tem o poder para declarar o direito e tem, sobretudo, a mais importante de todas as missões, que é reduzir a distância que vai entre a generalidade e a abstração da norma e a singularidade e a concretitude da situação existencial. É aquele que transforma o direito legislado em direito aplicado, que transforma hipótese em realidade. Portanto, é a instância judicial aquela que diz, afinal, o que é o direito. Por isso que modernamente se afirma que o direito, na sua concreta existência, é aquele assim declarado pelas instâncias legitimadas a fazê-lo. Ou seja, por aquelas instâncias, no caso das instâncias judiciais, que estão institucionalmente habilitadas para declarar o direito, para transformar texto em norma. E aqui uma outra observação que queria trazer a reflexão dos colegas, que é fundamental em série de hermenêutica e, sobretudo, em série de hermenêutica constitucional, a distinção entre texto e norma. O texto é apenas o portador do significado, como diz o filósofo francês Paul Ricoeur. É apenas o portador do significado. Mas esse significado não é dado no texto. Aquele significado está encapsulado pelo texto. Cabe ao intérprete aplicador, diante das situações concretas da vida, descobrir / atribuir o significado, porque o texto não tem um significado em si. Já se disse que se a interpretação tem por finalidade descobrir qual é o sentido correto de um texto, esta colocação é ingênua, porque existiria mesmo o texto correto? E se existisse esse texto correto, qual é o procedimento para chegar até ele, para descobrir qual é o sentido correto? Certamente vocês responderão que não existe o texto correto, não existe o sentido correto, o significado exato. Se fosse assim, todas as mudanças de jurisprudência seriam expressão de delírio. Por que nós encontramos, pegamos o Teotônio Negrão, eu costumo dizer que é uma muleta profissional, e os advogados adoram, eu adoro isso quando estou no exercício episódico de alguma função advocatícia, quando vou às notas que pega em página do Teotônio e encontro acordos pró e contra, com base no mesmo enunciado linguístico. Uma de duas. Ou aquele enunciado é por natureza aberto e essas variações são naturais, porque ele é naturalmente aberto, ou aquele texto é fechado, o juiz enlouqueceu. Como parece que a segunda alternativa seja mais louca do que a própria tese que a apresenta, temos que concluir que os textos são necessariamente abertos a leituras diversas, abertos a leituras distintas. E por que eles são abertos a leituras distintas? Porque os textos são históricos. Histórico significa estão situados aqui e agora e são manipulados por sujeitos históricos. Nós que também estamos situados aqui e agora. Falar em historicidade do texto é falar na historicidade da nossa própria existência, diz Gadamer. A historicidade do compreender foi uma descoberta fundamental, um dado fundamental da hermenêutica filosófica contemporânea. A própria interpretação, a própria atividade hermenêutica é histórica. Ela está em permanente transformação. Diz esse filósofo importantíssimo para a hermenêutica jurídica, que era filósofo, não era jurista,
que a ideia, a noção, a pretensão de uma interpretação definitiva é uma contradição nos termos, porque toda interpretação é um experimento em marcha. A interpretação que é válida, eficaz, correta, aqui e agora, neste contexto, nessa situação hermenêutica, mais adiante se mostra inadequada. E no caso seguinte, que chega às mãos de um juiz, ele, incorporando o conhecimento que propiciou a leitura, a solução no caso anterior, ele dá um passo mais adiante. Então, cada vez que ele vai ao texto e cada vez que ele examina os casos que são submetidos, ele vai de maneira diferente, ele vai mudando. Então, o direito, como a vida, é gerúndio, dizia Ortega. Nós não somos nem passado, nem presente, nem futuro, nós somos gerúndio, nós somos sendo, nós vamos sendo isso e aquilo que a vida vai fazendo conosco e nós vamos fazendo com a nossa vida neste nosco que é a convivência social. Pois bem, a última observação, essa observação de Mauro Capelletti. Pela sua própria natureza e função institucional, as cortes constitucionais, como o nosso Supremo Tribunal Federal, estão situadas fora e acima da tradicional tripartição dos poderes do Estado. Estão situadas acima dos poderes. Causa uma certa perplexidade, um certo mal-estar, uma certa angústia no primeiro momento. Por que estão situadas fora e acima da tradicional tripartição dos poderes do Estado? Porque um poder que define os poderes dos outros poderes é necessariamente um sobrepoder. Quando o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade de uma lei, ou rejeita um mandado de segurança e confirma a cassação do mandato do Presidente da República, como aconteceu no caso do presidente Collor, ele deu a última palavra sobre um conflito entre poderes. Quando ele dá uma ordem de habeas corpus e assegura ao depoente na CPI o direito de ficar calado. Ninguém pode tocar nele. Ou quando vem e declara que perde o mandato do deputado ou senador que comete infidelidade partidária e extrai da Constituição esta leitura. Ou como aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral, que declarou a inelegibilidade de uma candidata a prefeita porque vivia em estado de união homoafetiva com a prefeita no exercício da função. E considerou-as como se vivessem em estado de casadas e, consequentemente, cônjuges, e, consequentemente, inelegíveis. Arrancou da palavra cônjuge, que está lá no artigo 14 da Constituição, como causa de inelegibilidade, para dizer: contraria o sentido, a finalidade, a teleologia da norma das inelegibilidades, admitir-se que possa ser candidato a um cargo eletivo aquele que é marido ou marida, como mulher ou marido, que está no exercício do cargo, qualquer que seja a forma e a natureza da sua coabitação, qualquer que seja o regime jurídico ou não regime jurídico. Isso não está escrito literalmente na Constituição. Mas parece que não causou nenhum espanto entre os colegas que tomaram conhecimento desta notícia, dessa informação, aqueles que estão ouvindo pela primeira vez. Entra pelos olhos a identidade de situações e, consequentemente, a sustentabilidade desta decisão. E por quê? Porque esta palavra, que lá nos primórdios do seu aparecimento nos textos, era uma palavra que só tinha uma leitura, só tinha uma tradução. Cônjuge era aquele casado no civil, no religioso com efeito civista. Depois se caminhou para reconhecer como cônjuge as uniões de fato, se caminhou mais adiante para as uniões como afetivas. O mesmo texto propiciando leituras diversas, a compasso de quê? Das transformações históricas, das alterações, como dizia o mestre Reale, ocorridas no prisma histórico social de aplicação do direito. Então, as cortes constitucionais estão situadas fora e acima da tradicional tripartição dos poderes do Estado. Nós temos uma certa dificuldade de aprender isso aqui no Brasil, porque o Supremo Tribunal Federal contém as duas funções, ele acumula as duas funções de corte constitucional e de terceira, última instância da